Boa noite a todos. É sempre uma honra, um prazer, também uma grande responsabilidade estar aqui e trazer algumas palavras para vocês. Espero, como sempre, aprendermos juntos, porque eu não sei tudo, sei bem pouco, e eu acredito que a gente pode aprender muito uns com os outros. Nosso semelhante é o nosso professor. O tema que eu escolhi hoje, eu acho um tanto difícil, mas eu queria muito falar sobre isso. O tema que eu escolhi é: onde estava Deus no momento da minha aflição? Porque muitas vezes eu escutei essa pergunta e eu tentei responder, e eu vou tentar aqui hoje responder, mas não esperemos que será uma solução completa, não esperemos que será algo que vai realmente acabar com todas as dúvidas. Eu vou trazer aqui algumas elucidações, algumas opiniões, e a gente vai raciocinando juntos e vamos ver se a gente consegue levar a consolação ao nosso semelhante e para nós também, que nós queremos. Vamos dar início à nossa reunião com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude, ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Vamos lá. Então, o tema
onde estava Deus no momento da minha aflição? Se a dor na criação divina, em nós, né, somos a criação divina, não tivesse nenhum propósito, se a dor fosse dispensável, Deus já teria removido a dor da criação. Deus já teria tirado a dor de nós, tirado da sociedade em geral, tirado de nós, somos sua criação. Se Deus, inteligência suprema e infinita bondade, permite a dor, é porque ela tem um propósito, uma finalidade e um valor. Certamente a dor serve para alguma coisa. E a mensagem espírita não vem consolar dizendo que a dor é ruim. Ela vem consolar esclarecendo o porquê da dor. Como foi lido no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós não considerarmos a questão espiritual, se nós não considerarmos que somos espíritos eternos, nós somos espíritos imortais, eternos, só Deus o é, né? Porque Ele é de todo o tempo, e nós fomos criados por Deus. Então nós somos imortais. Se nós não considerarmos isso, nós não temos como entender a maioria das questões que nos afligem. E a dor é uma dessas questões, e sem essa questão da imortalidade da alma, a gente não vai conseguir entender. Então tem muitas questões aí, a justiça de Deus, como o Evangelho mesmo disse, como que Deus pode ser justo se a gente vê tanta coisa aí que aos nossos olhos parece uma injustiça, mas a gente está muitas vezes abrangendo apenas essa questão do nascimento do corpo até a morte. E as pessoas que consideram o nascimento, ou então a criação do feto, apenas desse período até a morte, vem só esse período, não vão conseguir entender a justiça de Deus. Por isso, muitos até tornam-se ateus, passam a não acreditar em Deus, porque realmente, se a gente ver só por esse período, não tem como a gente compreender. Se Deus não deixou ao nosso alcance instrumentos que pudessem sanar as dores da alma instantaneamente, é porque ela é necessária. Certamente há dores provocadas por nossos excessos e por nossas escolhas conscientemente infelizes. Eu sempre digo, quando eu vejo alguém em aflição, e eu também, muitas vezes, me vejo em aflição, quem é que não faz uma oração pedindo para os seus filhos? Quem é que não tem uma preocupação? Quem é que não sofre quando vê alguém querido seu, doente, incapacitado, passando por uma grande dificuldade? Eu sempre digo, quando o despertador toca, eu agradeço a Deus. Por quê? Não é só pelo dia que eu terei, não é só por eu ter acordado, é que a minha filha, ela sai meia hora antes de mim e ela demora lá uns 20 minutos para chegar no serviço dela. Então, quando o despertador toca, eu penso assim, graças a Deus, se ninguém me ligou, é porque ela chegou no trabalho. Então, eu posso ficar um pouco mais aliviado, mas a preocupação, né, não tem jeito. Então, quando eu vejo alguém em aflição, eu sempre digo o seguinte:
Eu gostaria muito de ter um modo, uma palavra, algum meio de aliviar essa dor instantaneamente. A gente vê muito isso na questão, principalmente das perdas, né, dos entes queridos, nas questões familiares, nas questões até de doença. Então eu gostaria de ter uma palavra, não, olha, calma, que isso daí, isso vai passar, nós somos seres imortais e tudo mais. Só que isso pode diminuir a dor, mas não é uma coisa que vai aliviar instantaneamente. Aquela preocupação é natural, ela vai continuar. Então, se ela vai continuar de alguma forma ela é necessária. Nós precisamos de meios para a gente poder ter forças, ter inteligência, ter discernimento. E é o que o Espiritismo propõe. Ele não propõe eliminar a dor. Ele traz conselhos, ele traz explicações que vão fazer a gente compreender um pouco melhor essa questão da dor. Então não é que nós vamos tirar essa dor. Ela é necessária, ela é para o nosso crescimento e aprendizado, mas instantaneamente a gente não tem meios de remover essa dor assim de uma hora para outra. Tem até um caso muito interessante que eles contam aí do Chico, que chegou uma mãe lá para ele, né? E Chico atendia muitas mães, né? Que tinham lá os filhos desencarnados e tal. E essa mãe, ela chegou lá e ela falou: olha, Chico, o meu filho desencarnou, eu estou tão triste, e começou a chorar. O que o Chico fez? Abraçou ela e começou a chorar junto. Então, assim, nem ele não tinha uma forma, um meio de fazer aquela dor cessar. Então, quem somos nós, né? Simples mortais aqui, para a gente ter uma forma assim, para acabar com todo esse sofrimento de uma hora para outra. Mas imaginem o alívio, né? O Espiritismo não está aí para dizer que a gente continua, para que essa dor acabe, mas ele está aí para que a gente saia do desespero. Porque muitas vezes a gente está desesperado. E isso daí causa um desequilíbrio muito grande. É claro que a gente precisa, o que a gente precisa? Dos amigos, do conforto, do abraço. A gente precisa de tudo isso. E o Espiritismo vem nos esclarecer também. O Espiritismo vem recomendar o abraço, o amor, o carinho, a afeição. Isso tudo traz um alento. Não é que vai resolver o problema naquele momento, mas ele vai trazer algum tipo de alívio. Obrigado. E o óculos, né? Tem jeito. Apesar que foi escrito a minha letra, mas... Há dores provocadas também pelos nossos excessos. Então, muitas vezes nós escolhemos ter a dor. Nós temos a dor física, nós temos a dor da alma. Quando nós escolhemos um caminho, um determinado caminho, nós temos discernimento para isso, e algumas vezes nós sabemos que aquele caminho não é correto e não vai ser bom para nós e não vai ser bom para o nosso semelhante. E quando nós escolhemos alguma coisa que não é bom para o nosso semelhante, nós estamos escolhendo uma coisa que não vai ser boa para nós também. Porque o Espiritismo vem nos alertar que ele não proíbe nada, mas ele cobra tudo. Ele vem nos alertar das responsabilidades em que nós incorremos
sobre os nossos atos. Então, quando nós fazemos alguma coisa, olha, pode fazer isso? Olha, se pode ou não pode, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Foi o que o Paulo disse. Tudo é permitido. Deus permitiu, se você for lá e fazer, você vai conseguir? Então Deus permitiu. Mas nem tudo me convém. Então, isso vai acarretar um sofrimento também. E a dor vem para desgastar a nossa teimosia. Porque muitas vezes a gente insiste naquele erro. E aí a dor vem para desgastar a nossa teimosia. Então, você vai continuar nessa questão? Então tem as consequências. Uma delas é a dor. Dizem, né, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não sei, né? Porque toda vez que eu tive dor, eu sofri. Não sei, pode ser, né? Às vezes a gente pode até... Eu não cheguei nesse patamar ainda de sentir dor e não sofrer, mas dizem que é possível. Outra questão. Nosso destino não está irremediavelmente traçado, tá? Algumas questões que eu quero trazer aqui. Nosso destino não está irremediavelmente traçado. Quer dizer, ele veio aqui, ele veio para morrer no acidente. Não, gente, por favor, não acreditem nisso. Ele veio aqui para ficar doente. Não, calma, respira. Não é bem assim, tá? Nós até temos um planejamento, e nós temos as consequências dos nossos atos anteriores, mas se a gente, como disse o Chico, né, a gente pode começar agora e fazer um outro fim. A gente pode recomeçar de acordo com aquilo que eu fiz, que eu provoquei anteriormente. A minha programação é para não ter muita saúde, mas de repente eu começo a trabalhar no bem, eu começo a ajudar e tudo mais, e aí a minha saúde melhora. Opa, esse menino aqui está ajudando, está trabalhando, vamos ajudar ele a ter um pouquinho mais de saúde também, né? Nós mesmos vamos curando o nosso corpo com o nosso trabalho, com as nossas atitudes. Então, não acreditem que alguém veio para sofrer, que alguém veio para passar por isso dessa forma assim. Não somos criados para sofrer. Ninguém encarna para praticar o mal. Praticar o mal é uma escolha do indivíduo. Então, aquele indivíduo que veio aqui, ele pratica mais o mal do que o bem, é uma escolha dele. Ele não veio aqui para isso, para praticar o mal. Por isso que o Espiritismo não acredita no demônio, no diabo. Por quê? Porque Deus criaria um ser que ele está liberado para fazer o mal. Ele está liberado para ir e tentar as pessoas. Então, quando é alguma coisa de bom, é Deus, é Espírito Santo. Quando é alguma coisa de mal, é o demônio. Então, o Espiritismo não acredita. Porque acredita que nós somos criados todos iguais, simples, lá no começo. E aí a gente foi evoluindo. Alguns praticam o mal. Né? Alguns se enganam. Nós nos enganamos. Nós, muitas vezes, praticamos o mal sem a gente nem saber. Às vezes a gente acha que não está fazendo nada demais. Mas, para o nosso semelhante, pode ser algo que não vai ser muito bom.
O que nos acontece é reflexo de nossas ações. Nossas ações presentes, nossas ações do passado, nossas ações desta encarnação, nossas ações de encarnações anteriores. Se o que nos acontece é reflexo, reflexo. Por isso que eu falo, a gente não está irremediavelmente com o nosso destino traçado. Porque quando eu comecei a estudar as questões espirituais, estudar o espiritismo, então ouvir falar do espiritismo, então eu ouvia muito falar assim, olha, aqui você faz, aqui você paga, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então a gente ouvia muito essa questão, crime, castigo. Então aquilo lá foi entrando na nossa cabeça e a gente imaginava assim, ele matou lá uma pessoa com uma facada, ele vai morrer com uma facada. Não, por favor, não. Ele matou uma pessoa com uma facada, ele vai ter oportunidade de salvar uma pessoa. De repente ele tem um sangue que serve para aquela pessoa, a pessoa está internada no hospital, mas isso aconteceu em outra encarnação, mas ele teve várias oportunidades e não aproveitou. As oportunidades sempre chegarão, ela vai chegar nessa encarnação também, então ele tem oportunidade de ir lá e doar sangue, de trazer amigos para doar sangue para salvar vidas, não precisa morrer daquela forma. Ninguém veio para perecer dessa maneira, fez assim, vai acontecer assim. Não é assim não são assim os mecanismos da lei divina. São mecanismos de amor, de perdão, são mecanismos de bondade infinita. Né? Então imagina se Deus vai querer castigar. Deus não é aquele senhor barbudo, sentado no trono lá, olhando e apontando. Cada vez que a gente faz alguma coisa de errado, ele manda um raio lá. Aí, você fez isso aí de errado, o castigo já está aí. Não é assim, não acredito. Então, se os nossos atos, o que nós estamos passando hoje são reflexos dos nossos atos, o nosso futuro também será reflexo dos nossos atos. Então nós podemos fazer diferente agora e aí a gente vai ter um outro resultado adiante. Bom, dor física, inevitável, né? A dor da alma, muitas vezes também é inevitável, na maioria das vezes é inevitável. É lícito nós sentirmos dor diante da perda de alguém próximo? A gente pode sentir dor diante da perda de alguém próximo? Eu já ouvi gente falando assim, não, mas é um egoísmo. Quando a pessoa morre, a pessoa fica lá chorando porque a pessoa morreu. Não, a gente é espírito e tal. Gente, é claro que é lícito a gente sentir dor quando a gente quando a gente é separado de uma pessoa que a gente quer muito, que a gente gostaria que estivesse ali e de repente ela não está mais. De repente desencarnou, ou então está passando por uma aflição muito grande. É claro que é lícito a gente sentir dor, é claro que é lícito a gente chorar, é claro que é, e isso faz bem para nós, porque a gente está lá mostrando o nosso sentimento, a gente está também, quando a gente chora, nesses momentos aí, a gente traz um certo alívio, né? Mas isso aí não vai resolver. Não resolve, mas alivia. O que é melhor? Ficar naquela dor, só na dor, ou ter um certo alívio? Eu posso levar alívio também para alguém? Claro que eu posso.
Eu pensei muito nessa questão, porque um amigo, é muito amigo meu, mas ele mais não, né? Ele é católico, não que eu vim de uma formação católica também, e eu tenho o maior respeito pela Igreja Católica. Tenho um amigo padre, posso dizer isso, tá? Dia 26 de agosto, eu me casei na igreja, porque a minha esposa ela é católica, eu sou espírita. Aí eu falei para o padre, e aí? Eu sou espírita, pode casar? Ele falou, não, tudo bem, não tem problema. Então, para vocês verem o respeito que eu tenho pela Igreja Católica. Mas aí, um amigo meu, e ele também fez muitas palestras e tal, e a filha dele acabou desencarnando na pandemia, tá? E ele ficou muito triste com isso. E ele chegou para mim e ele falou, olha, eu estou conversando com Deus. Eu falo assim, Deus, eu fiz tanta palestra para o Senhor, eu te falei tão bem do Senhor, e a minha filha, ela morreu dessa forma, porque ele dizendo, né, o Covid, quem teve Covid morreu, era aquela sensação de quem estava se afogando, era um sofrimento, né? E ele ficou muito abatido com isso, e ele perguntava para Deus, ele falava, olha, e agora? Eu fiz tudo isso, né? E o Senhor levou a minha filha dessa forma. Aí eu falei para ele a mesma coisa que eu falei para minha avó quando o meu avô desencarnou. Eu falei, não, ela estava muito abalada, e aí ela falou assim, olha, escreve aqui, pega um papel, escreve aqui para mim, o que aconteceu com o seu avô, porque eu conversava com ela, e ela não conseguia entender e tal, ela estava muito, em estado de choque. Então eu peguei um papel, e naquele momento me veio uma questão assim, no dia 15 de novembro de 2001, nosso Senhor Jesus Cristo aprove, ele quis, ele achou que era interessante, que o seu avô, o seu marido, já tinha acabado a sua tarefa aqui na Terra e que agora era o momento dele vir trabalhar aqui junto comigo no céu. Como ela era católica, né? Então eu escrevi de uma forma que ela pudesse entender. Então, como se Jesus tivesse falado assim, olha, o seu tempo aí acabou, agora você vai vir aqui para trabalhar comigo. O que você tinha que fazer aí, você fez, e você cumpriu, legal, foi ótimo. Agora, você vai vir trabalhar aqui comigo. Então, o que é melhor? Ficar aqui, né? E a gente ficar nesse trabalho. Se a gente está nesse trabalho, é porque a gente está devendo alguma coisa. A gente está precisando, né, arrecadar dons espirituais, evolução e tudo mais. A gente tem que fazer alguma coisa para a gente melhorar. Então ele chegou num ponto e falou, olha, até aqui foi necessário, agora não é necessário que você fique na terra, agora você já pode vir para junto de mim. Então foi essa explicação que eu passei para ele. Mas a dor era tão grande que naquele momento ele não conseguiu ouvir. Mas eu espero que um pouco depois, já com o coração mais ameno, ele possa ouvir isso. Então acho que foi uma excelente. Falei da mesma forma para ele, olha, nosso Senhor Jesus Cristo resolveu que a sua filha já cumpriu as tarefas que ela precisava cumprir aqui e foi chamada para trabalhar junto dele. Onde é que ela está melhor? Aqui
junto da gente, com todos esses problemas, ou lá trabalhando com Ele, ou trabalhando nas equipes dele, do nosso Senhor Jesus. Então, se a gente não tiver essa compreensão, essa visão espiritual, saber que nós continuamos, então fica muito difícil da gente entender essas questões. Mas um dia, todos nós vamos nos encontrar lá no mundo maior. Eu espero que todos nós tenhamos um pouco mais de esclarecimento, tá? É claro que não é o fato da gente desencarnar que a gente vive assim, que a gente tem todo o conhecimento do mundo na palma das mãos, né? A gente tem que trabalhar para ter o conhecimento desde já, para chegar lá a gente está um pouquinho mais instruído, né? E a gente não ter tanta dificuldade, mas aí chegando lá, a gente pode ter um pouco mais ou um tanto mais de esclarecimento. Só um pequeno parênteses, né, referente a essas questões de pessoas que desencarnaram e as outras ficaram em sofrimento. O Wagner Borges, ele tem muita facilidade de saída do corpo. A gente chama de desdobramento, no espiritismo a gente chama de desdobramento. Quando a gente dorme, aí o espírito vai até o plano espiritual, na maioria das vezes, né? E ele falou assim que um amigo dele, muito amigo, desencarnou. E o pessoal, e aí o pessoal falou assim: ô Wagner, mas parece que você não está triste, e o seu amigo desencarnou e tal. Eu falei: olha, gente, sabe o que acontece? É que quando eu tenho as minhas viagens espirituais, eu encontro com ele, aí eu converso com ele, bato o maior papo com ele. Então, assim, para mim, eu não consigo ficar triste porque eu estou lá com ele a todo momento. Tá? Então, muitas vezes a gente não tem essa capacidade, na maioria das vezes a gente não tem essa capacidade de ir lá e encontrar a pessoa no plano espiritual para ter o maior papo com ela. Mas vocês podem notar, o meu avô desencarnou, pai do meu pai, daí a pouco eu sonhei com ele. A gente estava indo, eu peguei uma carona com ele, ele estava de carro. Acho que era até a Brasília que ele costumava andar. E aí, eu falei assim: ô vô, o senhor não quer que eu dirija? Ele falou: não, pode ficar sossegado aqui, ó, estou aqui, ó, tranquilão, ó, e dirigindo lá. Então, quantas vezes a gente não sonha com alguém que desencarnou e a pessoa: não, ó, estou bem, estou legal. E o outro avô, quando desencarnou, eu também sonhei com ele. Só que ele estava ali, triste, sentado lá na beira da calçada e tal. Mas eu encontrei com ele e eu conversei com ele. Então eu acredito que de alguma forma, se ele estava triste, eu posso orar por ele, eu pude de alguma forma ajudar ele ali naquele momento, né? Não sei porquê, mas depois passou. Né? A gente sente dentro da gente quando alguém está precisando, e a oração é o melhor remédio, é a melhor ferramenta para a gente cuidar dessas questões. Um abraço, levar a consolação para o nosso semelhante. Então é dessa forma. Ah, mas ele morreu porque ele precisava. Não, gente, não. Calma. Ah, porque ele foi ruim. Não vamos pensar nessa questão, não. É uma questão de necessidade, de evolução. Deus aproveita aqueles momentos, todos os momentos, para acrescentar um tanto de evolução e um tanto de aprendizado na nossa vida. Então, todos esses momentos, Deus aproveita para o nosso aprendizado. A gente dá a pessoa dá aquele salto na evolução dela. E mais adiante,
com um pouquinho de dor que passou e tal, ou anos ou séculos de sofrimentos. E isso aí a gente não tem como ver, né? Mas nós temos sim uma consolação. Tá? E tudo isso aí que acontece tem uma utilidade. Vamos ter fé, vamos acreditar, e agora que nós sabemos da imortalidade da alma, fica um pouquinho mais fácil, né? Então é isso, gente. Esse tema é um tanto difícil, é difícil para mim também, tá? Então eu espero poder ter trazido algo de bom para vocês, pelo menos para fazer vocês pensarem um pouquinho, assim como eu também estou pensando nessas questões, que vocês pensem com mais carinho, que não se aflijam também, tá? Não se aflijam tanto assim com essas questões. É claro que isso aí vai trazer aquele, né, aquele peso no nosso coração, mas Deus sempre dá um jeito de trazer uma consolação. E nós podemos ser essa consolação também. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo amor, pelo carinho que vocês têm comigo, pelos bons fluidos que eu sei que todos enviaram. Muito obrigado. Vamos então à nossa oração. Antes, pessoal, um aviso que é para a gente, né, já ficar sabendo. Próxima quarta-feira vai ser a última reunião do Grupo Clara Francisco de Assis desse ano 2023, tá? Então, quarta-feira que vem vai ser a última reunião, dia 20. Aí nós voltamos no dia 23 de janeiro, tá? Quarta-feira que vem, dia 20. 24. 24. Então tá. Dia 24 de janeiro. É na quarta-feira. Tá? Vamos então. Vamos à nossa oração. Vamos serenar o nosso coração, primeiramente, pedindo a inspiração do mais alto, para que este momento seja de ligação direta com Deus, com o nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a todos os ensinamentos que Ele nos trouxe. E se eu puder, em algum momento da minha vida, levar a consolação a um irmão, de qualquer forma, àquele que está só precisando de alguém para escutá-lo, ou às vezes aquele que está só precisando de uma fatia de pão para não morrer de fome, ou aquele que só precisa de um aperto de mão, só precisa de uma palavra amiga, que eu não perca essa oportunidade de ajudar o meu semelhante. Só assim eu posso olhar para o nosso Mestre porque Ele disse: eu estive na cadeia e foste me visitar. Eu estive doente e foste me visitar. Eu estava com fome e você me alimentou. Eu estava com sede e você me deu de beber. E quando foi que você fez isso? Quando você fez isso a cada um daqueles pequeninos, em qualquer lugar, foi a mim que você fez. Que nós possamos também
aproveitar essas oportunidades da caridade, de coração. Que essa caridade seja porque nós nos tornamos melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Quem estiver agendado para o passe de tratamento pode se dirigir à sala ao lado. Os demais podem permanecer aqui e vão receber o passe. Mais uma vez, vamos agradecer esse levantar maior, que entra no canal dessa palestra, através do nosso coração, para receber tudo que foi pedido, dando tudo que nos ajudar na nossa caminhada do dia a dia. Nós possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos, cheios de amor, fé e de esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim é na terra. O pão nosso de cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos deixem mais a imitação, a livre da parte de todo mal. Assim, uma boa semana, vamos